conversar, circular pela igreja. Eu tenho feito com os obreiros um feedback. Comecei ontem, na verdade. Então, antes do culto, eu tenho tido 4 reuniões. Então, eu falo desde as 6, na verdade eu falo o dia inteiro, né? Falo, passa rádio à tarde, tenho, às vezes faz transmissões, atendimento, telefone o dia inteiro tocando. Mas essa semana, a próxima, acredito que na outra também, eu estarei fazendo essas reuniões antes do culto. Então a voz fica debilitada, existe um cansaço mental, né? Um cansaço físico também. Mas eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para as nossas vidas. Amém? Então talvez está acostumado a me ouvir pregar, talvez até com um pouco mais de veemência, falar até um pouco mais alto. Esses dias você vai me ouvir mais maneiro, porque pelo menos nos cultos da semana, porque a voz ela fica um pouquinho cansada. Ainda mais hoje que depois tem vigília, né? Tem um monte, então vai embora. Mas vamos lá, 1 Samuel 17. Você me ajuda prestando atenção. Se você prestar atenção, conversar, você me ajuda. Amém? 1 Samuel 17, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os nomes. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Samá. E era Davi o menor, ou seja, mais novo. Os 3 maiores, os 3 mais velhos, seguiram a Saul. Versículo 15: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial, aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul a eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então levantou-se pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas à guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda-bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Vamos ler o 23, que diz assim: Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Todos digam amém. Vamos fechar os olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. Revela a tua palavra. Ela é simples, ela é conhecida. Porém, todos nós que estamos aqui, Senhor, precisamos ouvir tua voz. Nos abençoe. Abençoe aqueles que estão me assistindo nesse momento, aqueles que agora estão me ouvindo. Venha, Senhor,
falar aos nossos corações e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, com alegria. Eu vou tentar ser bem objetivo. Primeira coisa, Davi era um menino, era um jovem, estava na fase de adolescência para a juventude. Deveria ter mais ou menos, coloca aí uns 16 para 17 anos. Ele tinha outros irmãos, diz a Bíblia que Jessé, seu pai, tinha 8 filhos. Ele era o mais novo, sofria, claro, mais novo, era sempre deixado de último, era sempre o que ficava com trabalho pesado. Os 3 mais velhos, que até são citados aqui os nomes deles, dos 3, só para repetir aqui o versículo 13: Eliabe, Abinadab e Samar. Os 3 mais velhos faziam parte do exército do rei daquela época, que era o rei Saul. Davi não era no exército, Davi ainda não tinha se alistado. Primeiro, porque não tinha idade, e 2, não tinha porte de soldado. Não era alto, não era forte, ele era, pelo contrário, ele era baixo. Não tinha porte físico, que naquela época era exigido para ser soldado, fazer parte do exército. Mas na vida de Davi, existe uma promessa de Deus. E sobre promessa de Deus, uma coisa eu quero deixar claro nessa noite. Quando a promessa ela é da cabeça da pessoa, é inventada pela pessoa, quando a promessa é da carne, não acontece, não vai virar realidade. Mas quando existe uma promessa de Deus na nossa vida, aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar, a promessa do Senhor, ou as promessas do Senhor, elas se cumprirão nas nossas vidas. Talvez hoje você entrou aqui pensando nas promessas de Deus para a tua vida. Talvez esse ano você tenha aí aguardado que promessas aconteçam. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou que esse ano de 2017, esse ano ainda Deus fará. Se Deus falou que vai fazer algo na tua casa, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai abrir uma porta, nem que seja no dia 31 de dezembro, essa porta se abre. Se Deus prometeu, Ele cumprirá a promessa dEle na tua vida. E de alguma forma Deus vai fazer isso, amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Presta atenção. Qual que era a promessa de Deus? Pegar Davi, colocar Davi como rei de Israel. Quem entendeu, diga amém. Amém. Impossível. Por que era impossível? Porque primeiro, ele não era da família real. Se Saul morresse naquela guerra, quem assumiria no lugar de Saul era o seu filho, chamado Jonatas. Então Davi estava fora de cogitação Davi ser rei. 2, por que era impossível? Porque Davi, ele tinha irmãos mais velhos, e nós sabemos que na realeza, na monarquia, o mais novo, ele só vai assumir se todos os outros morrerem. Então, para Davi ser rei, os seus outros irmãos não poderiam existir. E é interessante, queridos, dentro de toda essa palavra que eu estou dizendo para vocês, que Deus, e aqui já é o primeiro tópico da minha palavra, Deus, Ele prepara ocasião. Repita comigo, Deus. Mais alto, diga Deus. Ele sempre prepara uma ocasião. Queridos, Deus, Ele prepara, Ele dá um jeito, Ele traz à existência o que não existe, Ele faz acontecer, Ele muda as coisas, Ele faz com que as coisas se tornem realidade na nossa vida. Para Deus exaltar Davi, Deus precisava preparar uma ocasião. Eu tenho uma palavra de Deus para
a tua vida. O Senhor já está preparando uma ocasião, uma situação para Ele te exaltar. Eu não sei o que será necessário acontecer, mas se Deus falou que fará, Ele fará na tua vida. A promessa se cumprirá em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor essa noite? Promessa, a palavra de hoje está falando de promessa. Toma posse para a tua vida em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, Deus vai te exaltar de alguma forma. Amém, queridos? Agora, preste atenção. Davi recebe essa palavra, ele recebe essa promessa de Deus. E é interessante que ele não vai imediatamente viver a promessa. Preste atenção. Ele não sai imediatamente para viver o que Deus tinha prometido a ele. Ele recebe a promessa e aparentemente nada muda. Quem entendeu? Diga amém. Aparentemente estava tudo igual. Ele só tinha aqui a promessa dentro dele, mas ele continuava do mesmo jeito, fazendo os mesmos trabalhos que ele fazia, sendo sempre deixado de último na sua casa, cuidando de ovelhas. E a palavra vai dizer que em um dia comum, era um dia comum, Deus, Ele às vezes faz algo na nossa vida, naqueles dias, que nós achamos que nada vai acontecer, parece comum, e Deus simplesmente vem e prepara a ocasião para abençoar as nossas vidas. Ele sem questionar. O seu pai chega para ele e fala assim: filho, leva isso daqui, leva essa marmita aqui para os seus irmãos, vai lá para o comandante, leva aqui esses queijos, leva essa comida aqui para eles, vai lá e procura saber como que estão as coisas, traga notícia dos seus irmãos. Era um dia comum. E Davi, 1 Samuel 17, vai dizer que ele levanta de madrugada, sem questionar, sem perguntar, sem reclamar. Ele levanta e ele vai fazer o que o pai tinha dito. Ele começa por baixo, de forma simples. Ele não queria já estar por cima, ele não queria já ser rei. Ele sabia se colocar no seu lugar. O problema é quando a pessoa quer ser exaltada por Deus, mas ela não sabe começar por baixo. O problema é que a pessoa quer ser honrada por Deus, mas ela não tem a simplicidade de estar aqui por baixo. Tem pessoas que elas têm dificuldade para serem exaltadas por Deus, porque no dia que estiver um pouquinho acima, vai querer pisar e quem está embaixo. Quem entendeu? Diga amém. E não adianta você falar: não, pastor, mas eu não sou assim. Deus conhece o nosso coração, e Deus sabe, acima de tudo, Deus sabe se Ele pode te exaltar, se Ele pode me exaltar. O problema não é se Deus pode fazer, porque o Deus que nós servimos aqui é um Deus que pode fazer tudo. O problema não está se Deus pode abrir uma porta para você melhor do que essa que você está. O problema não está se Deus pode te exaltar onde você trabalha. O problema não é isso. O problema está no fato: será que eu e você estamos de fato prontos para viver a honra de Deus na nossa vida? E a maior maneira, a melhor forma de você provar para Deus que você está pronto para ser honrado por Deus, é você ser grato a Deus onde você está, é você ser fiel a Deus onde você está, é você ser cristão onde você está. Se você tem um trabalho simples, glorifica a Deus por isso. Se você está desempregado, glorifica a Deus por isso, porque se você é fiel no pouco, o Senhor te coloca no muito, e Ele mesmo te exalta. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor nessa noite. Solte as palmas, amém, queridos? Amém. Isso é um problema, porque às vezes nós queremos que Deus faça na nossa vida, porém nós
não estamos de fato com o nosso coração inclinado para ser honrado por Deus. Prepara o seu coração, porque Deus vai te honrar, queridos. Amém? Fala para o seu irmão do lado, prepara o seu coração, porque Deus ele quer te exaltar. Amém? Glória a Deus. Terceiro lugar, olha aqui. Quando Davi, a Bíblia fala que ele chega lá no arraial, que ele se depara com aquela realidade. O que Davi ouve? Davi não ouve uma palavra de incentivo, Davi não ouve boas notícias, Davi não ouve coisas boas. Sabe o que Davi ouviu? Ele ouviu palavras de afronta. Diga assim para o seu irmão do lado: esteja pronto para ouvir palavras de afronta. Agora, quando você ouvir, queridos, uma palavra de afronta, uma palavra de desânimo, uma palavra pessimista, quando você ouvir alguém chegar para você e falar para você: não vai dar certo, quando alguém chegar para você e falar para você assim: você não é ninguém, quando alguém chegar para você e falar assim: Deus não vai fazer na tua vida, é impossível isso que você está querendo, quando alguém chegar e te afrontar com uma palavra totalmente contrária àquela que você tem orado para acontecer na tua vida, faça como Davi fez. Sabe o que Davi fez? Davi pega essa palavra e ele coloca nas mãos de Deus. Davi pega essa palavra e ele ora. Davi pega essa palavra e ele apresenta ao Senhor. Quando você pega a afronta e coloca nas mãos de Deus, quando você pega toda a palavra contrária e coloca nas mãos do Senhor, sabe o que acontece? Deus te honra, Deus te exalta e Deus manifesta a glória dele na tua vida. Tem pessoas aqui que durante todo esse ano você ouviu pessoas dizendo: não vai dar certo, você ouviu pessoas dizendo: você é um fracassado, você é uma fracassada, mas nessa noite põe na mão de Deus e o Senhor vai te exaltar, Ele vai mostrar a glória dele na tua vida. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor nessa noite. Aplauda Ele em forte, aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Pega e coloque nas mãos de Deus. Quarto lugar, queridos. Eu, quando meditava nessa palavra hoje, Deus falava algo muito claro no meu coração que eu guardei para mim. Eu quero que você guarde isso. Quem está com o ouvido aberto aí, diga amém. Amém. Não abra o seu ouvido. A luta que nós hoje estamos passando, ela é a ponte de acesso que vai nos levar a viver a promessa de Deus. Diga comigo: a luta que eu estou passando, ela será a ponte de acesso que me levará a viver as promessas de Deus. Quem entendeu? Diga amém. A luta não é para te destruir, a luta não é para te fazer parar, a luta não é para fazer você desistir, abandonar a fé, deixar de buscar a Deus, mas ao contrário, esta luta que você está passando, esta perseguição, esta afronta que você tem vivido, é a ponte que Deus vai usar para te levar a viver a promessa dele na tua vida. 2018 será um ano que eu vou ouvir pessoas aqui dizendo: pastor, Deus fez, pastor, Deus cumpriu, pastor, Deus restaurou, pastor, Deus abriu a porta, pastor, Deus travou, porque será o ano da tua vitória, em nome de Jesus. Quem crê, adore e aplauda ao Senhor bem forte, aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Glória a Deus. Golias não estava ali para parar Davi, ele estava ali para ser o instrumento, a ponte de Deus, para levar Davi até o centro da promessa do Senhor na sua vida. O problema é que às vezes nós nos deparamos com a luta, e isso deve ter acontecido com muitas pessoas durante esse ano, e elas param no meio da luta, elas desistem de orar no meio da luta, no meio dos problemas, elas deixam de buscar a Deus nos momentos difíceis da vida. Mas os momentos difíceis da vida são justamente esses momentos que nós temos que nos apegar mais com Deus. Quem entendeu? Diga amém. Então Davi ouviu aquilo, irmãos. Ele ouviu aquelas afrontas, ele viu aquela situação. Ele não recorre ao homem, mas ele coloca nas mãos de Deus.
E é isso que nós vamos fazer hoje. Quem entendeu, diga amém. Vamos pôr nas mãos de Deus. E alguma coisa vai acontecer da parte do Senhor para as nossas vidas. Quem crê, diga amém. Em quinto lugar, Davi, quando ouve aquelas palavras, ele tinha uma intenção no coração.